Não, você não sabe analisar referências. Não dessa forma. Na real, eu nunca vi ninguém explicando como que você pode analisar referências. E é justamente isso que eu vim fazer hoje. Eu sei, você tá me procurando aí e não tá me vendo. É porque no momento eu não posso gravar com a minha câmera e eu não quero usar isso de desculpa para não gravar essa aula aqui completíssima para você. Mas vamos lá, tu vai me ver aqui, ó, pelo mouse, ok? Se você tá vendo pelo YouTube, essa é uma aula que vai diretamente lá para dentro do meu curso, que é o GPD, o Guia Prático do Designer, que é o meu curso, o meu treinamento que te ensina a viver do design. Te ensina ali tudo que você precisa para ter os seus primeiros trabalhos, ter os seus primeiros clientes e entregar um serviço de qualidade com processo e estrutura. Então você vai ter aqui um gostinho de como é uma aula lá dentro da plataforma, onde eu vou desmiuçando, não sei se essa palavra existe, não sei se essa palavra tá certa, mas eu vou analisar referências de uma forma bem detalhada. Eu já fiz um post lá no meu perfil falando justamente sobre análise de referência, mas aqui tá um conteúdo mais, digamos que, simplificado. E também por um post você pode não ter captado muito bem o que eu quis dizer. Sem enrolação, eu vou aqui junto contigo direto para a parte mais importante, que é: existem várias formas de analisar uma referência. As que eu mais uso são: você tem 5 fatores que você pode analisar uma referência, que você pode analisar um design. O primeiro deles é o foco. O que aquela imagem, assim que você olha a imagem, o que mais te chama a atenção? Elemento, tipografia e cores. Calma que se você não estiver entendendo, não tem problema que eu vou dar exemplos de tudo aqui diversas vezes. Aqui a gente já vem para o fator número 2, elemento, uma imagem real, um objeto 3D, uma ilustração e sem elemento nenhum. Qual foi a primeira coisa que chamou a tua atenção assim que tu viu esse design? Eu vou dizer que o que chamou mais a minha atenção foi o coração enorme laranja. E também esse nome não acolhe. Mas o que chamou mais a minha atenção mesmo foi o coração grande laranja, segurando um coração menor amarelado. Então, o que mais chamou minha atenção aqui foi o elemento, a ilustração. Vamos lá para outro caso. Nesse design, o que mais chamou minha atenção, a primeira coisa que eu vi, você pode ter reparado em outros detalhes, mas a primeira coisa que eu vi foi o texto e depois os ícones. E, obviamente, né, o fundo amarelo bem saturado, mas o que chamou mais a minha atenção aqui, quando a gente está falando de foco, né, e elemento, o que chamou mais a minha atenção aqui foi o texto, o que seria aqui no caso a tipografia. E a gente também pode inserir aqui um cores, porque, como eu falei para vocês, o que chamou minha atenção foi a cor no fundo bem destoante e a tipografia, que no caso é o texto ali do design. Então, isso aqui que categoriza o foco. É o que, quando tu olha aquele design, chama mais a tua atenção. E aí, para o elemento, a gente vamos lá explicar aqui os elementos. Aqui a gente tem um elemento, por exemplo, de imagem real. Esse estilo de design é um estilo de colagem, mas a imagem utilizada, o elemento utilizado aqui para poder compor esse design, porque a gente tem o texto e a gente tem uma parte de elemento aqui embaixo, que seria uma imagem real. Pronto, daí a gente vai para o objeto 3D aqui. Eu acho muito interessante quando eu estou buscando referências aqui e aparece projetos que eu fiz. Isso aqui foi um projeto que eu fiz e não foi postado por mim. Isso aqui foi postado pelo próprio Behance, onde eu coloquei esse portfólio, né? Aqui a gente tem a imagem real, vamos passando aqui, imagem real. Aqui a gente tem uma referência muito legal que é um mockup, que ele tem uma imagem real atrás, mas o foco mesmo é o texto. Note que o foco mesmo aqui é o texto. A imagem real, ela tá ali só para complementar no fundo. Ah, aqui é bom para esse estilo aqui, ó, sem elementos. Nesse caso aqui, você não tem um elemento, você não tem uma imagem, você não tem um objeto 3D. Aqui é só puramente formas e texto. Aqui da mesma forma, ó, o impacto é o texto. A parte principal é o texto. Esse é um objeto 3D. Aqui também eu configuro como objeto 3D, porque não é uma mão de verdade segurando, né? Aqui é como se fosse um boneco segurando. Isso daqui também configura como objeto 3D, ok? Tudo isso que são imagens que não são reais, aqui não é um relógio que alguém bateu uma foto, apesar de que ele tá muito realista, mas eu acredito que você pegou a ideia. Então, você já viu o exemplo de imagem real,
objeto 3D, ilustração e sem elemento. Agora vamos aqui para tipografia. No fator tipografia, a gente tem 4 tipos: as serifadas, as não serifadas, as scripts e as manuscritas. Então vamos lá. Aqui é um exemplo de fonte não serifada. Ela não tem essas hastes nas pontas. Aqui, ó. Essa é uma tipografia com serifa. Note que ela tem umas hastezinhas aqui na ponta, ó. Na pontinha dela tem uma hastezinha. Essa aqui não é nem tão grande assim, mas ela tem. Aqui eu já vejo com vocês também a script, essa daqui, ó, que ela imita um pouco da caligrafia à mão. Essa aqui é uma tipografia script. Aqui a gente tem a tipografia um pouco mais manuscrita, né? Então, ó, querido creator também imita ali a escrita. Mas qual é a grande diferença? Eita, qual é a grande diferença entre a script, que também imita uma escrita, e a manuscrita? A manuscrita, ela parece que foi escrita à mão, mas não, ó, não para parecer algo muito trabalhado, e sim como se você tivesse pegado uma caneta e escrevido, e tivesse escrito. Enfim, você entendeu. Aqui, ela já faz um certo movimento, certo? Então, nesse sentido, ela já faz um certo movimento mais delicado. A script, ela faz um movimento mais delicado. E aí a gente vem para o penúltimo, que é a disposição. Na disposição, vamos ter lateral, superior, inferior, diagonal e centro. Nesse design, a gente tem uma disposição lateral, onde o texto está de um lado e a imagem está do outro. Aqui, a gente já tem uma disposição vertical, certo? Que no caso aqui é a superior e inferior, que é o texto está em cima e a imagem está embaixo. E é isso que eu chamo de superior e inferior. Aqui, da mesma forma, inferior e superior, o texto está na parte superior, a imagem está na parte inferior. Aqui a gente tem o central, que é a imagem, que é aqui no caso esse bloco de notas, e o texto, ambos estão no centro da imagem. Isso que eu chamo de central. Aqui da mesma forma, ele está nesse quadradinho, né, que no caso seria aqui a nossa imagem, o nosso elemento, e o texto está no centro. Então, ambos estão no centro, tanto a imagem quanto o texto. E esse é um exemplo muito bom do que eu chamo de diagonal, que é o texto está no lado superior do lado esquerdo e a imagem está do outro lado na direita. Então, aqui, ó, diagonal. Ele faz esse movimento diagonal. Igual esse design aqui também, onde ele só trocou, né? Um tá de um lado, outro tá de outro. Então, a gente passou pelos 5. Lateral, superior, inferior, diagonal e centro. Agora a gente vai, por último, para as cores. E essas cores, elas têm que ser diretamente ligadas com o material que você vai produzir para o seu cliente. Como assim? Ela depende de outro material para fazer sentido. Por quê? Porque aqui você vai analisar se a referência é para eles serem iguais a alguns tons ou nenhum. Daí você vai analisar se essa referência ela é da cor. Então, é a cor que você quer? É essa cor que você quer? É um branco, esse ciano mais azul, verde, eu nunca sei que cor é essa direito. Esse preto, que não é preto, é um cinza mais escuro. É na cor essa referência? Então, por isso que eu digo que ele precisa de um outro material, porque aí você vai ver se eles vão ser iguais, alguns tons ou nenhum. Pronto, explicado certinho o que são esses 5 fatores, a gente vai para os exemplos aqui na parte prática, ok? Aqui a gente tem dois designs, certo? Design 1, design 2. No foco, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para essas duas imagens é a foto, né? É a parte da imagem, é a parte do elemento. Ele era para causar aqui nesse material. Então, a gente tem aqui elemento. Não é a tipografia e não é ambos, né? É o elemento. É a imagem, ela está em maior área nesse design, certo? Ela está em maior área e é o que é para chamar mais atenção. Daí a gente vem para qual é o tipo de elemento. No caso, não é objeto 3D, ambos são imagens reais, nem ilustração e nem sem elementos, porque a gente está vendo aqui que tem uma imagem, obviamente. Então, esse elemento seria a imagem real.
Daí a gente vem para a tipografia. Qual é a tipografia de ambos os materiais? No material 2, a tipografia é a tipografia serif, né? Você vê aqui as hastes do material. Você vê aqui as hastes, deixa eu tirar isso aqui. Você vê aqui, ó, as hastes da tipografia. Ela é serifa. Para esse primeiro material, serifa. Daí a gente vem para o outro material, que é a script, na verdade, aqui, ó, script, junto com a sans serifa. Ambos têm sans serifa, certo? Como uma fonte, digamos que secundária. Aqui foi para complementar e aqui também, mas o que chama mais atenção é, no caso aqui, o aconchego, né? E aqui o consequências. Daí a gente vem para a parte de disposição dessas imagens. Então, como que elas estão posicionadas no design? No primeiro exemplo, a gente tem lateral. Então, o texto está ocupando essa parte aqui lateral e a imagem está ocupando a outra parte lateral. Então, o texto está de um lado, a imagem está do outro. Eu não vou considerar aqui diagonal porque a parte principal da imagem, ela está aqui, ó. E o texto está aqui. Aí, a parte aqui do outro, a gente tem a imagem principal desse lado e a gente tem o texto aqui na outra ponta. Então, ele é um diagonal. Daí a gente vem para as cores. Não tem nenhuma similaridade entre essas duas paletas de cores. Isso faz você conseguir passar para o seu cliente uma direção visual. Vamos pegar mais outros exemplos, mas vamos por aqui para o segundo. Desses dois designs. Qual é a primeira coisa que você vê quando você bate o olho nesses dois designs? Nesse primeiro, eu bato o olho, obviamente, nas luvinhas aqui. Mas a parte principal desses dois designs é o texto, que ó, tá centralizado. Ambos os textos estão centralizados. Então, vamos colocar aqui que o elemento deles, que eles têm em comum, é a tipografia. Daí a gente vem para o elemento. Então, o que seria esse elemento? Nesse caso aqui, a gente tem as luvinhas. No lado número 1, a gente tem as luvinhas. E no lado número 2, a gente tem elemento nenhum. Ele não tem elemento nenhum, não tem nada aqui de imagem, de ilustração, de nada. Então, o segundo, sem elemento nenhum. O terceiro caso, ambas são sans serifa. Ambas as imagens têm sans serifa. Daí a gente vem para a disposição desses materiais. Ambos eles estão centralizados. Então, vamos aqui, ó, centralizados. E as cores não tem nada a ver. Então, nenhum tom igual. E o que eu faço com isso, né? Que é o que eu já expliquei para vocês. Você vai pegar esses dois materiais e vai fazer justamente esse teste de comparação sempre que você quiser analisar uma referência. E aí, o ponto mais importante de como que você categoriza se ele é um plágio ou não. Eles não podem ter tudo igual. Então, basicamente é isso. Você não pode ter o foco, o elemento, a tipografia, a disposição e as cores todas iguais. E nem a maioria igual. Então, aqui, ó, vamos analisar o que eles tinham iguais, né? Vamos lá. Esse aqui era igual, esse aqui era igual. Pronto. Esse não era, esse não era, esse não era e esse não era. Então, 2... Eita, eu escrevo pouco e ruim com isso. Deixa eu botar aqui, né? 2/5. Então, ele tinha 2/5. Vou botar aqui a notinha. 2/5 de similaridade, de igualdade. Vamos para esse daqui. Ele tinha 1, 2, 3 iguais. Então, ele tem 2, né, na verdade, 3/5 iguais. Agora, vamos fazer essa prática com outros materiais que eu vou pegar aqui no Pinterest para analisar com vocês. Vamos lá fazer esse exercício junto comigo. No primeiro caso aqui, vamos lá no foco. O que seria o foco dessas duas imagens? Eu não vou mentir para você que quando eu bati o olho nessas duas, eu fiquei em dúvida entre a tipografia e a imagem. Mas, no meu caso aqui, o que me chamou mais atenção foi as imagens, certo? Em ambos os casos, o que mais chamou minha atenção, que deu o tchan, foram essas duas imagens. Vamos colocar aqui como elemento. E que elemento é esse? Ambos são imagem
real. Qual que é a tipografia deles? Sans serifa. E aqui também a sans serifa. Então, ambos são sans serifa. Daí vamos para a parte de disposição de imagem. Essa daqui é lateral. Então, a gente tem a imagem, na verdade é bem lateral. A gente tem o texto de um lado e a imagem do outro lado. Aqui a disposição é superior e inferior, onde a gente tem o texto na parte de cima e a imagem na parte de baixo. Na verdade, o que eu chamo também de superior e inferior? O superior aqui é relacionado a... Você pode ser... Tanto faz, pode ser tanto a imagem quanto o texto. Mas vamos colocar aqui relacionado à imagem. Então, aqui a imagem está inferior e aqui está lateralizado. Então, um está inferior e outro está lateralizado. E a gente vai aqui para as cores. Por último, a grande cor mais evidente da paleta é o azul, certo? Aqui tem azul, no texto tem azul, aqui tem azul, tem o branco. Você pode ver que tem um branco, mas o que chama mais atenção é o azul. Até os textos aqui em cima e aqui do lado, ele é azul. Então, aqui, no caso, é o azul. E aqui é o branco. Desse material aqui é 3/5, porque 3 são iguais de 5. Então, aqui o elemento, a imagem e a sans serifa são iguais, mas a disposição e as cores não são iguais. Vamos para aqui para o quarto exemplo. A gente tem, primeira coisa, qual é o foco de cada um? O texto, tá? Então, assim, a gente tem a imagem em cada um deles. A gente tem uma imagem, aqui tem uma imagem, aqui tem outra imagem. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção neles foi a tipografia. Você pode até marcar como ambos, se no seu caso aí o que chamou mais atenção foi tanto o texto quanto a imagem. Mas no meu caso, assim que eu bati o olho, a primeira coisa que eu vi foi Grace e aqui no caso esse Game Night. Daí a gente partindo para elemento, nós temos o elemento de imagem real em ambos os casos. Aqui é um controle de videogame real, não é tipo um objeto 3D de um controle de videogame. E aqui a gente tem uma imagem real de uma pessoa segurando uma bíblia. Então, ambos são imagem real. Na tipografia, ambos são sans serifa e com uma coisa muito interessante que é o condensado. Uma fonte condensada é justamente esse tipo de fonte mais esticada, certo? Então, ela é até um pouco mais esticada. Então, ambas são sans serifa. E é aí que as coincidências acabam, porque ambas têm uma disposição diferente. Enquanto aqui a gente tem um texto principal, ok? A gente tem um texto principal. Na parte superior, a gente tem a imagem na parte inferior. E aí a gente tem esses outros textos aqui para complementar, ok? Mas o texto principal em si é esse aqui da parte de cima. Então, nesse primeiro caso, a gente tem o superior e inferior. No caso, a gente vai botar aqui inferior, porque a gente está considerando a imagem ser do lado inferior, né? Igual aqui como no exemplo. E aqui a gente tem também a parte do diagonal, vamos considerar tipo diagonal, que eles estão fazendo aqui, ó. Um diagonal com ou com a tipografia. Você pode considerar a lateral também, porque eles estão aqui na lateral, só que eles estão mais na diagonal, na ponta, do que no meio, sabe? Para ser uma lateral. Então, eu vou considerar eles como diagonal. E as cores não tem nada a ver entre essas duas cores. Então, de novo, a gente tem aqui o 3/5. E aí você pode ficar fazendo esse exercício diversas vezes. Se você é iniciante e não tem essa dimensão, não é dimensão, mas esse entendimento sobre referências, sobre analisar ideias, eu te aconselho a fazer esse exercício pelo menos uma vez por dia. Isso aqui também que eu explico para vocês, esses 5 fatores, são 5 fatores que você pode tirar de um material que você gosta, certo? Então você tem aqui 5 maneiras de não de não plagiar alguém. Porque você pode tirar só o foco dessa referência, você pode tirar só o elemento, só a tipografia, só a disposição, só as cores, né? O ideal é que você não passe disso, tipo, não passe de 3 fatores,
tá? Se tem elemento, tipografia e disposição iguais, você tá aí numa área meio que problemática, porque pode ficar muito parecido. Pode não ser plágio, mas pode ficar muito parecido. Eu vou até analisar, eu vou até fazer esse trabalho de analisar esses 2 materiais aqui junto com vocês, para ver como que eles ficam lado a lado. Aqui a gente tem o foco, no caso, como eu expliquei para vocês, aqui o meu foco é na tipografia, certo? Tanto que ela tá com outra palavra, com outras cores. Aqui o foco é na imagem. Qual é o elemento aqui? No caso, é imagem real aqui e imagem real aqui. Esse já bate. Daí a gente vem aqui para tipografia, que ambos são sans serifas, aqui também já bate. E a gente tá à disposição, ambos são superior e inferior, no caso aqui inferior, né? E a gente tem as cores. Note que as cores são alguns tons. Eu não vou considerar eles iguais, né, iguais aqui, porque esse aqui é um tom de branco muito esbranquiçado, aqui é um tom de cinza claro com uma textura. Então, fora aqui também, o principal aqui é esses tons de laranja com amarelo, e aqui a gente também tem outros tons, mas eu não vou considerar eles muito iguais. E aí a gente tem 3 materiais iguais, né? 3 materiais que são parecidos. Um aqui que é quase parecido, mas aí você consegue notar justamente isso, que você tem 2 materiais que eles são bem parecidos, mas não são plágio um do outro. E essa foi a aula de como analisar referência. Se você ficou com alguma dúvida, se você, Lívia, eu quero entender, você, sei lá, foi fazer esse exercício de analisar referências e olha, eu botei essas 2 referências aqui lado a lado, mas eu não estou conseguindo entender muito bem. O foco é o que aqui, não sei o quê. Então você pode me chamar lá no Instagram, ou se você fizer já parte do GPD, me chama lá no nosso grupo que eu consigo sanar essa dúvida para você, ok? Então, basicamente é isso. Eu aguardo o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou, se você ficou com alguma dúvida, o que for, eu vou gostar de te ouvir, certo? Porque eu quero justamente o meu foco disponibilizando esse material no YouTube e também, né, lá dentro do GPD, é porque já é uma aula que eu ia gravar. Mas disponibilizar isso aqui dentro do YouTube é justamente para eu poder conseguir escutar, te escutar, né, para eu conseguir levar esse material para mais pessoas. Então, eu gostaria muito de entender aí a tua opinião, ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Te vejo por aí.